Olá pessoal, tudo tranquilo? Satisfação aqui mais uma vez no aulavivo.com.br, pessoal de casa aí também. Então tá, só para a gente dar uma olhadinha, já foi passado aí para vocês, mas a gente está agora na unidade B, tá? A gente está na unidade matemática B, perdão. Estamos na matemática B. E vamos fazer agora as unidades 4, 5, 6 e 7. Tá? De relanceio. Assim. Vamos ver o que dá isso aí. Então vejam, nessa situação aqui, a última aula que nós estávamos vendo era sobre o ciclo trigonométrico. E eu tinha falado para vocês sobre os sinais. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vejam. Lembrem quem é esse eixo aqui, vermelhinho? É o eixo dos senos, ou seja, o eixo aqui que está em vermelhinho, tá? É lembrar de viver. O eixo aqui que está em vermelhinho é o eixo dos senos, ok? E o eixo que está em azul aqui é o eixo dos cossenos, muito bom. Se eu digo para vocês o seguinte, bom, se eu tenho um ângulo que pertence ao segundo quadrante, eu quero reduzi-lo ao primeiro quadrante, ou seja, um ângulo notável. Por exemplo, se eu tiver aqui, que nós vimos também na aula passada, seno de 120 graus. Ou seja, 120 graus se encontra no primeiro, segundo quadrante, né? Então, eu quero reduzi-lo ao primeiro quadrante. Lembra como a gente fazia? A gente via quanto falta para 180 graus, exatamente. Ou seja, 120 graus, falta quanto para fechar 180? 60. Então, seno de 120 graus terá o mesmo valor que seno de 60 graus, certo? Então, nesse caso aqui, a gente reduziria, ficaria raiz de 3 sobre 2. Perfeito. E se eu tivesse um ângulo aqui no terceiro quadrante? Como a gente fazia para reduzir ao primeiro quadrante? Quanto? Passa de 180. Muito bom, olhem só. Então, se o ângulo pertence ao terceiro quadrante, nós vemos quanto passa de 180. Por exemplo, aqui, se eu tiver seno de 210 graus, ou seja, 210 graus passou quanto de 180? 30 graus. Então, seno de 210 graus corresponde a seno de 30 graus. Porém, aí a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco, o seno no terceiro quadrante é positivo ou negativo? Negativo. Vejam, ó, esse aqui é o eixo seno. O seno é positivo em cima e negativo embaixo. Então, ele será menos seno de 30 graus, que vai ser igual a menos 1/2. E se nós tivéssemos o ângulo no quarto quadrante, perdão, a gente via como? Quanto falta para 360 graus, certo? Então, por exemplo, 330 graus, falta 30 graus para fechar 360. Muito bom. Vamos dar uma relembradinha aqui. O sinal, vejam, ó, seno aqui. O seno ele é positivo no primeiro quadrante e no segundo quadrante. Perfeito, porque a gente sabe que seno em cima é positivo e embaixo ele será no terceiro e no quarto negativo, ó. Embaixo aqui vai ser negativo. E o cosseno? Qual será os sinais aqui do cosseno nos quadrantes? Vejam. À direita, aqui, esse aqui é o eixo seno. À direita, seno é positivo ou negativo? Positivo. E à esquerda, meu cosseno ele será negativo, exatamente. Vejam, ó. Primeiro quadrante positivo, porque aqui é o eixo dos cossenos. Segundo quadrante ele é negativo. No terceiro quadrante, aqui ele será negativo. E no quarto quadrante, ele será positivo. Ok? Isso aí tudo a gente tinha visto na última aula. Bom, agora, temos aqui a tangente, tá? Um novo eixo aqui no ciclo trigonométrico. O que é esse eixo tangente? Vejam, a tangente, tá? A tangente é um eixo que é paralelo ao eixo dos senos, ok? E aí o que acontece? Conforme eu vou aumentando meu ângulo aqui,
minha tangente ela vai aumentando ou vai diminuindo? Vai aumentando. Vejam, ó, a tangente aqui, ela vai aumentando. Conforme vamos aumentando o ângulo, minha tangente vai aumentando. Aumentando, 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 até chegar na tangente de 90 graus, o que vai acontecer? Será que ele vai interceptar a tangente aqui, o eixo da tangente? Sim ou não? Não. Então vejam, olhem só. Se nós tivermos aqui o ciclo trigonométrico, aqui o eixo das tangentes, vejam, o eixo da tangente. O que está acontecendo aqui? Conforme vou aumentando meu ângulo, a tangente vai aumentando. Quando chega em 90 graus, o que vai acontecer aqui? A tangente será paralela ao eixo dos senos, tá? Por isso que nessa situação, a tangente de 90 graus, certo? Não é definida, certo? Não é definida. Ok? Vejam, aí eu pergunto para vocês, bom, a tangente no primeiro quadrante, ela é positiva ou negativa? Positiva, vejam, ó, ela é positiva aqui. Quando eu chego aqui no segundo quadrante, o que vai acontecer com a minha tangente? Será negativa. Reparem, ó, aqui está a tangente. Quando eu venho aqui para o segundo quadrante, a minha tangente ela vai pegar lá embaixo, ó. Ou seja, aqui nesse caso, então, ela será positiva e aqui será negativa. Então vamos lá. Se eu pergunto para vocês, tangente de 0 graus. Quanto será a tangente de 0 graus? Vejam, aqui é 0 graus. Quanto vai ser a tangente nesse ponto? 0. Perfeito. Tangente de 0 graus é 0. Tangente de 90 graus não é definida. E a tangente de 180, quanto será? Vejam só. Alguém tem um fone de ouvido? Por acaso? Para emprestar para o professor, provisoriamente. O senhor tem? Aqui, aqui. Obrigado. Vejam só. Preste atenção aqui. Temos uma situação, tá? Vejam. A tangente. Olhem só. Conforme eu vou aumentando o meu ângulo, a tangente vai aumentando. Chegando em 90 graus, ela é paralela. Reparem que, passando de 90 graus, a minha tangente, ela pega lá embaixo, lá perto do menos infinito. Ou seja, conforme eu vou aumentando o meu ângulo, a minha tangente está se aproximando de quem? De quem? De 0, ó. De 0. Então, vejam, a tangente de 180 graus será igual a quanto? Quanto? 0, né? Conforme eu estava mostrando aqui para vocês, vejam só, aqui está o ângulo, vou aumentando o ângulo, ou seja, a tangente aqui embaixo, ela será negativa, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, até chegar em 180 graus, a minha tangente vai valer 0. E agora aqui, se eu passo aqui para o terceiro quadrante, pergunto, a minha tangente será positiva ou negativa? Positiva, perfeito, porque vejam, ó, conforme eu vou aumentar meu ângulo para cá, ó, a tangente, ela vai subir, ó, e ela vai subindo. Vou aumentando meu ângulo, a tangente vai aumentando. Vou aumentando meu ângulo, a tangente vai aumentando. Pergunto, a tangente, como vocês responderam, ela é positiva aqui. Quando ela chega em 270 graus, a minha tangente, ela é definida? Porque ela vai estar paralela ao eixo das tangentes. Logo, a tangente de 270 graus não é definida. Certo? Não é definida. E aí, vou aumentando o meu ângulo, ou seja, 270, vou aumentando o meu ângulo, a minha tangente, o que está acontecendo? É positiva ou negativa? Negativa. Então, aqui ela será negativa. E tangente de 360 graus será igual a quanto? 0. Perfeito, perfeito, perfeito. Ok? Alguma dúvida aqui? Não? Que bom. Certo? Continuando. Olhem só. Veja. Aqui está a tangente, ó. O valorzinho da tangente, ó. V de t, ó. Ok? Então, conforme eu vou aumentando meu ângulo, a tangente vai aumentando. O que é a tangente de um ângulo? A tangente é seno sobre cosseno.
Ou seja, nesse caso aqui, temos o seguinte. A tangente de um ângulo é definida por seno sobre cosseno. Ok? Bom, vejam que eu tenho um domínio aqui para essa tangente. O que eu não posso ter no denominador? Zero. Então vejam, esse cosseno desse ângulo aqui, o cosseno desse ângulo, ele tem que ser diferente de zero. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, vamos ver se a galera está ligada. Eu pergunto, quando, cosseno de que ângulo vai me dar zero aqui? Cuidado, cuidado. Como é que é? 90 e 270 graus. Ou seja, nesses dois pontos aqui, deixa eu botar aqui que é 3π sobre 2. Nesses dois pontos aqui, ou seja, o meu cosseno em π sobre 2 e 3π sobre 2 vai me dar zero. Porque vejam, ó, o cosseno está aqui, eixo dos cossenos. O cosseno nesse ponto aqui, ó, ele vale zero. E também nesse ponto aqui, ele também vai valer zero. Então, este ângulo aqui, ele tem que ser diferente de quem? 90, π sobre 2 e 270 graus. Só que vejam, daqui até aqui ele anda quanto? 180, ou seja, ele anda π radianos. Então, este ângulo, ele tem que ser diferente de π sobre 2 mais... Bom, agora eu fico... né? Como falar isso, tá? Picar. Não, picar não. É capi. Vamos botar capi que aí o pessoal de casa, né? Vamos deixar capi, tá? Picar não, tá? Então veja, o ângulo aqui tem que ser diferente de π sobre 2 mais k vezes π, ok? Porque ele não pode nem ser esse ângulo, nem este ângulo aqui. Por isso que ele dá mais uma meia volta, ó. Por isso esse k vezes π, porque daqui até aqui ele anda meia volta. Esse k é o número de meia volta que ele está dando. Ou seja, se é um número de meia volta, então esse k é um número inteiro, certo? Ou seja, k pode ser 0, k pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, enfim. Ou números negativos, do lado contrário, menos 1, menos 2, menos 3, certo? Então este ângulo aqui tem que ser diferente de π sobre 2 mais k vezes π, ok? Isso é a nossa tangente. Pode falar, meu querido. Perfeito. O π aqui seria 180 graus. Se o π pode ficar sozinho, se o k for 1, sim, ele pode ficar sozinho. Mas nesse caso, tu tem que concordar comigo que ele pode dar mais de uma meia volta. Ou seja, ele pode vir daqui para cá. E também ele pode vir daqui para cá. E assim vai. Então esse k aqui, ele pode ser qualquer número inteiro. Para determinar quantas meias voltas, nesse caso aqui é π, né, meia volta, quantas meia voltas, não sei se eu falei certo, ele vai dar. Ok? Tranquilo? Então tá. Vejam. Outra situação aqui. Aqui está o sinalzinho, tá, que eu botei. Aqui, positivo, certo? Então ele será positivo no primeiro e no terceiro quadrante. Será negativo no segundo e no quarto quadrante, tá? E positivo no primeiro e no terceiro. Ok? Bom, agora vamos entrar numa outra unidade aqui. Relações trigonométricas, tá? Vejam, acho que se eu não me engano, essa aqui vai ser a unidade 6 e 7. E a gente vai entrar em exercício daqui a pouquinho. Olhem só. Nessa situação, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Isso se chama relação fundamental, certo? Vejam, a gente tem assim, ó, o ciclo trigonométrico é representado dessa forma aqui. Eu tinha dado para vocês, na outra vez, que nós definimos um triângulo retângulo aqui nesse ciclo trigonométrico. Onde esse valor aqui
será o cosseno para minha hipotenusa valendo 1. Esse cara aqui seria meu cateto adjacente, que é o meu cosseno do ângulo θ. E esse cara aqui seria meu cateto oposto, perfeito, ou seja, seria o meu cateto oposto, ou seja, seno do ângulo θ. Isso aqui não é um triângulo retângulo? Sim. No triângulo retângulo, a gente tem o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Diz o seguinte, que seno ao quadrado, ou seja, um cateto ao quadrado, nesse caso, cateto oposto ao quadrado, mais o cateto adjacente ao quadrado, que é o meu cosseno, isso aqui é igual a minha hipotenusa ao quadrado. Bom, 1 ao quadrado é o próprio 1. Então sai daqui a relação fundamental do teorema de Pitágoras. Só para vocês terem uma ideia, vejam. Se eu tiver aqui o ângulo de, por exemplo, 30 graus, quanto vale seno de 30 graus? 1 sobre 2. Então é 1 sobre 2 ao quadrado. Se eu tivesse aqui 30 graus, tá? Só para ficar tranquilo. 30 graus aqui, 30 graus aqui. 1 sobre 2 ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de 30 graus. Isso aqui vai ficar... Exatamente. Raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, igual a 1 ao quadrado. Então vejam, isso vai verificar a igualdade. 1 ao quadrado é 1 sobre 2 ao quadrado, que é 4, mais raiz de 3 ao quadrado, 3, então mais 3 sobre 2 ao quadrado, que é 4. Ou seja, isso aqui é igual a 1. Denominadores iguais, conserva-se o denominador e soma-se exatamente os numeradores. 1 mais 3, 4 é igual a 1, ou seja, verificou-se a igualdade. Ok? Isso é quando o raio vale 1, certo? Nesse caso aqui. A definição é para raio igual a 1. Ok? Porque o seno e o cosseno, a gente vai ver daqui a pouquinho, sempre estão limitados. Estão limitados entre quem? O seno está limitado entre 1 e menos 1. E o cosseno também está limitado entre 1 e menos 1. Ok? Bom, vejam só as outras relações trigonométricas. Uma observação aqui. Se eu tivesse a seguinte situação, vejam, uma observação. Se eu tivesse a seguinte situação, eu posso ter seno de x, seno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de y igual a 1 aqui. Posso ter isso? Veja, a relação fundamental diz que os dois ângulos têm que ser iguais. Porém, eu posso ter essa igualdade se e somente se x mais y for igual a quanto? Ângulos complementares for igual a 90 graus, ou seja, for igual a π sobre 2, ou 90 graus. Aí vale essa igualdade. Coloque essa observação aí, tá? Isso aqui, certo? Salsidica. Ok? Salsidica aqui. Certo? Anota isso aí. Isso é verdadeiro se os ângulos forem complementares. Tá? Bom, nessa situação aqui, vamos pular para a tangente. Ou seja, o que é a tangente? É seno sobre cosseno. Tá? Que nós vimos anteriormente. O que é essa relação secante? O secante é o inverso do cosseno. Tá? Vejam, a secante ela tem um domínio. Esse cosseno ele não pode ser zero. Aqui é cossecante. O que é a cossecante? É o inverso do seno. Logo, esse seno ele tem que ser diferente de zero, porque eu não posso ter uma divisão por zero. E a cotangente é o inverso da tangente. Ou seja, se é o inverso da tangente, nesse caso é cosseno sobre seno. Claro, com a tangente diferente de zero, porque eu não posso ter zero aqui. E nesse caso, com seno diferente de zero. Certo? Então temos essas relações trigonométricas. A UFSC, tá? Particularmente nossos vestibulares aqui da região
aqui de Santa Catarina, certo? Eles fornecem algumas fórmulas. Por exemplo, a UFSC forneceu essa fórmula aqui o ano passado, tá? Secante de x igual a 1 sobre cosseno de x. A relação fundamental também é fornecida, mas, assim, algumas questões a gente precisa, mas às vezes não aparece no formulário da prova. Então, nós temos que sabê-la também. Cossecante. Também é uma fórmula que às vezes aparece, se for no caso, se for usar na prova, aparece no formulário. E a cotangente, essa aqui, não aparece. Geralmente aparece ou a secante ou a cossecante. Ok? Bom, agora aqui, vamos ver então um exercício. Meu Deus. Aqui. UFSC 2000, tá? Olhem só. A medida em radianos de um arco... Ó, isso aqui eu estou recapitulando, não somente essa aula de hoje, mas desde lá de ciclo trigonométrico. A medida em radianos de um arco de 225 graus é 11 π sobre 6. Verdadeiro ou falso? Olhem só. Como eu vou verificar isso? Vejam. Questão 01. Eu posso transformar esse radianos aqui, 11 π sobre 6, posso transformar em graus, para ver se vai verificar 225 graus. Então, vejam, eu vou ter aqui 11 π sobre 6 radianos. Π radianos vale quantos graus? 180. Então, vejam, ó, eu vou ter 11 vezes 180 graus, dividido por 6. 180 dividido por 6, eu posso simplificar aqui. Isso aqui vai ficar igual a 11 vezes 30 graus. 11 vezes 30 graus, isso aqui vai ser igual a 330 graus. Logo, essa questão ela é falsa. Ok? Então, questão falsa. Próxima questão. A menor determinação positiva de um arco de 1000 graus é 280 graus. Como a gente faz para saber a primeira determinação positiva? Lembram? Divide por 360. Para saber qual é a sua primeira determinação positiva. Vou apagar aqui. Então, nesse caso, teremos o seguinte. Vejam. Vou pegar os 1000 graus. Vou pegar o 1000 graus. E dividir por 360 graus. Para saber a quantidade de voltas inteiras e a sua primeira determinação positiva. Pergunto, quantas voltas inteiras cabem aqui em 1000 graus? 2, ou seja, 2 vezes 360, isso aqui vai dar 720 graus. Ou seja, subtraindo isso aqui vai ficar 0. Peço emprestado, isso aqui vai ficar 10. 10 tira 2, isso aqui vai ficar 8. E 9 tira 7, isso aqui vai ficar 2. 280 graus. Questão verdadeira ou falsa? Verdadeira. Perfeito. Então, a menor determinação positiva desse arco é 280 graus. Ok? Próxima questão. Os valores de m, de modo que a expressão seno de x igual a 2m menos 5 exista, estão no intervalo 2 e 3. Lembrem disso. Seno está limitado entre quais números ali? Menos 1 e 1, certo? Ou seja, seno está limitado entre menos 1 e 1. A gente tem aqui, o seno está limitado entre 1 e menos 1. Então, eu pergunto para vocês, para que isso aqui seja verdade, eu vou substituir o 2 aqui e ver se vai fechar menos 1. Vamos conferir. Então, quando meu m aqui é igual a 2, vamos verificar se o seno vai fechar 1. Ou seja, seno de x vai ser igual a 2 vezes 2 menos 5. 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 5, menos 1. Opa, fechou. Esse aqui está valendo. Vamos conferir o 3. Se o 3 fechar, está valendo. M igual a 3. Ou seja, seno de x vai ser igual, nesse caso aqui, 2 vezes 3 menos 5. Isso aqui vai ser igual
2 vezes 3, 6. 6 menos 5, 1. Ou seja, exatamente, o m é a solução para essa função seno aqui. Por quê? Porque ele vai estar ainda limitado entre menos 1 e 1. Certo? Fazer aqui a última. Opa, que é isso, cara? Não era para ter, não era para ter isso aí, tá? Não sei. Vejam só. Aqui a gente tem uma situação a 0,8. Para fechar aqui. 0,8. Olhem só. Ele está me dizendo que seno de x é maior que cosseno de x para os ângulos. Naquele caso está escrito assim, menos π sobre 4, menor que x, menor que π sobre 4. Tá? Vejam, nessa situação aqui a gente tem o seguinte, π sobre 4 mede 45 graus. Aqui está π sobre 4. Menos π sobre 4 estará aqui embaixo, porque a gente sabe que no sentido anti-horário é o sentido positivo, no sentido horário é o sentido negativo. Então aqui vai ficar menos 45 graus, ou seja, menos π sobre 4. Pergunta, será que é verdade, neste intervalo aqui, que seno de x é maior que cosseno de x? Vamos verificar. Vejam, o seno aqui, ele é positivo ou negativo? Então isso é, e o cosseno aqui ele será positivo. Então nesse intervalo aqui, isso aqui é verdade? Não, né? Isso aqui não é verdade. Ou seja, essa questão ela é falsa. Ok, pessoal? Então ficamos por assim, tá? Bom final de semana. Acho que não era para ter dito isso, né? Enfim, bom final de semana a todos aí.